Olá, camaradas, colegas de profissão e assistentes sociais em formação. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da Shellen e da página Serviço Social para Concursos para estar conversando um pouco com vocês aqui sobre a particularidade da realidade brasileira. Um tema que se torna cada vez mais importante, principalmente diante da atual conjuntura nacional. Conjuntura que coloca novos desafios para o serviço social brasileiro e evidencia o fardo histórico da estrutura de poder consolidada no Brasil. As atuais diretrizes da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a ABEPS, elas se desdobram a partir de 3 eixos: o núcleo dos fundamentos teórico-metodológicos da vida social, o núcleo de fundamentos da particularidade da formação sócio-histórica do Brasil e o núcleo de fundamentos do trabalho profissional do serviço social. É muito importante a gente sempre enfatizar a importância da indissociabilidade entre esses 3 núcleos de fundamentação. O núcleo dos fundamentos teórico-metodológicos da vida social é o eixo, o ponto de partida do qual se desdobram os demais eixos que tratam da particularidade da realidade brasileira e do trabalho profissional do e da assistente social. Compreender a constituição do ser social é compreender a categoria trabalho como fundante do ser social. E, para além do trabalho, as demais formas de praxis, como a praxis educativa e a praxis política. O trabalho e as demais formas de praxis vão se particularizar na especificidade histórica da sociedade capitalista, onde esses processos da vida social se encontram majoritariamente subsumidos sob um processo de alienação e de exploração. Essas categorias não podem ser empregadas de maneira meramente instrumental quando se pensa o trabalho do serviço social, pois são categorias que transcendem os limites da atuação do serviço social, mas que podem ser apropriadas pelo serviço social no seu processo de produção de conhecimento e de vinculação da sua ação profissional com a luta do conjunto da classe trabalhadora e do povo brasileiro por um outro projeto de sociedade. Se a gente pensa a dimensão da praxis, principalmente na interação dos seres humanos com os demais seres humanos, na praxis educativa, na praxis política, tem elementos muito importantes quando a gente pensa o atual projeto ético-político do serviço social brasileiro e as mediações necessárias para vincular a ação pontual e a inserção do serviço social na divisão sociotécnica do trabalho e a mediação necessária para fazer a articulação dessa ação pontual com as lutas da classe trabalhadora. Sendo o trabalho modelo das demais formas de praxis, da praxis educativa, da praxis política, ela envolve conhecer a realidade e atuar sobre essa realidade a partir de um projeto pré-concebido. Portanto, o projeto ético-político do serviço social e o horizonte de um outro projeto societário precisa atuar sobre a realidade brasileira, compreendendo a sua particularidade. Compreendendo tanto as dimensões universais do capitalismo, do modo de produção capitalista, quanto também a maneira como o modo de produção capitalista se constituiu no Brasil e se particularizou na realidade brasileira. A dependência econômica, política e cultural perpassou toda a história do Brasil. Se na época da escravidão e do Brasil colônia nós tínhamos uma realidade em que o senhor de engenho recebia uma espécie de remuneração da coroa portuguesa e o seu excedente econômico ia todo para fora, ia todo para a coroa, posteriormente, já no Brasil República, com a generalização do trabalho assalariado e, portanto, com a constituição do modo de produção capitalista, a nossa burguesia nativa se consolida no poder, mantendo laços de dependência e baseia a sua dominação em uma dupla articulação que combina a segregação interna com a dependência externa. Essa burguesia nativa brasileira consolida um tipo específico de revolução burguesa. Não é uma revolução burguesa que segue o mesmo padrão das revoluções burguesas clássicas, como, por exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa ou até a Revolução Norte-Americana. No Brasil, temos uma espécie de revolução burguesa que não realiza as tarefas nacionais e democráticas que seriam próprias de um modelo clássico de revolução burguesa. A compreensão do sociólogo brasileiro Florestan Fernandes rompe com um mecanicismo
que busca entender que haveria um único modelo de revolução burguesa e, portanto, se no Brasil não realizamos reforma agrária, não completamos a emancipação nacional, isso significaria que ainda teríamos que completar a nossa revolução burguesa. O Florestan rompe com essa compreensão mecanicista e dogmática e coloca que a nossa revolução burguesa sim se consolidou, mas se consolidou de maneira atípica, pois é um tipo de revolução burguesa que não realiza as tarefas nacionais e democráticas, que não realiza a emancipação nacional, feita por uma burguesia que se consolida no poder, mantendo seus laços de dependência com as potências estrangeiras e com a burguesia dos países estrangeiros. Laços de dependência econômica, de dependência cultural, de dependência política e de dependência financeira. A consolidação do capitalismo no Brasil também precisa ser compreendida a partir de uma realidade histórica que mostra uma tradição de revoluções e de transformações pelo alto, que não envolvem a participação popular e o protagonismo popular. Tanto a nossa independência que originou o Brasil Império, quanto a Constituição da República, foram frutos de acordos entre as classes dominantes e de transformações pelo alto. Isso não significa dizer que o povo brasileiro não tenha importantes exemplos de luta popular e de resistência, como a luta dos quilombos, a luta indígena, a Coluna Prestes, dentre tantos outros exemplos de luta e de resistência popular. Mas significa compreender que essas lutas, em sua grande maioria, foram derrotadas e não conseguiram constituir um protagonismo popular na sociedade brasileira. A classe dominante brasileira, portanto, advém tanto dos antigos senhores de engenho e oligarcas rurais que se aburguesaram e se enquadraram na modernização do capitalismo, reatualizando os seus laços conservadores e mantendo estruturas arcaicas do passado, como o coronelismo e o latifúndio, quanto também de imigrantes europeus que vieram para o Brasil e também constituíram parte da nossa classe dominante. Toda essa realidade consolidou uma forma específica de dominação e de exploração capitalista que se particulariza no aprofundamento da barbárie social, do racismo, da opressão patriarcal, da violência contra a mulher, nas dimensões do mundo do trabalho, das formas de opressão e exploração e também da relação do Estado brasileiro com a sociedade civil. No mundo do trabalho, é importante compreender como que a superexploração se apresenta na realidade brasileira. Ela se dá não apenas na exploração direta no espaço produtivo, mas também no conjunto da sociedade, na sua relação com o Estado, na maneira como o fundo público é utilizado pelo Estado brasileiro e qual o retorno em direitos sociais é colocado para a classe trabalhadora. Na relação do Estado com a sociedade civil, Florestan Fernandes traz a categoria de autocracia burguesa, que é utilizada por José Paulo Neto em sua obra sobre a ditadura e o serviço social no Brasil. O Florestan Fernandes, no final da sua obra Revolução Burguesa no Brasil, vai apontar algumas tendências para a transição pós-ditadura. E ele vai falar de uma reciclagem da autocracia burguesa. Aqui, me parece que ele está empregando essa categoria para além da maneira como ela normalmente é utilizada, se tratando especificamente apenas do período da ditadura civil-militar do Brasil. Quando ele fala de uma reciclagem da autocracia na transição pós-ditadura, me parece que ele está colocando que nas estruturas de poder segue prevalecendo na sociedade brasileira uma autocracia burguesa. Mesmo que nós tenhamos conquistas sociais importantes e a consolidação de direitos sociais importantes com a Constituição de 88. Pois, como sabemos, a relação do Estado com a sociedade civil envolve a luta de classes, que é um processo contraditório. Portanto, os direitos sociais podem ser compreendidos tanto como conquistas da classe trabalhadora, quanto como concessões do Estado burguês. O fato de se constatar que o Estado é majoritariamente burguês, é hegemonicamente burguês e, portanto, uma autocracia burguesa, não significa negar esse processo contraditório e negar, inclusive, a possibilidade dessas brechas e dessa disputa. Florestan Fernandes vai falar que a reciclagem da autocracia pode se combinar com uma democracia de cooptação. E essa é a tendência quando, de uma ditadura aberta de classe, se passa para uma democracia de fachada. Porém,
Como a nossa classe dominante consolidou um tipo de poder onde ela tem muito pouco a ceder e onde ela não realiza a emancipação nacional e não tem projeto de nação, essa democracia de cooptação tem muito pouca flexibilidade. Me parece que essa compreensão da relação da reciclagem da autocracia com a democracia de cooptação é uma chave para compreender o golpe de Estado de 2016 no Brasil. Se nos primeiros governos Lula nós tivemos uma relativa estabilidade conjuntural, como coloca Arthur Monte Cardoso na sua dissertação sobre a burguesia brasileira nos anos 2000, essa relativa estabilidade conjuntural foi fruto das novas relações externas, principalmente com a China, como principal parceiro comercial do Brasil na exportação de commodities. Ao mesmo tempo, nós tivemos o aprofundamento da dependência estrutural. Portanto, o Brasil aprofundou os seus laços de dependência econômica e de dependência tecnológica com as grandes potências estrangeiras. Mas é inegável que nesse período nós tivemos o avanço de alguns programas sociais que se ampliaram, a expansão do ensino superior, dentre outras conquistas pontuais que deram um alívio imediato para a condição de barbárie social colocada para o povo brasileiro. Posteriormente, com o aprofundamento da crise capitalista, que é uma crise de superprodução, é uma crise de tentativa de impedir a queda da taxa de lucro, não era mais interessante para a burguesia brasileira esse tipo de política. Uma política de conciliação, uma política que não implementa as contrarreformas e os ataques antissociais e antipopulares no ritmo que a classe dominante brasileira exigia naquele momento. Isso não significa que esses ataques não existiram no período dos governos Lula e Dilma. Tivemos inclusive contra-reforma da Previdência nesse período. Mas, num determinado momento, isso não estava mais no ritmo exigido pela classe dominante brasileira diante de uma conjuntura de crise. Então, o golpe de 2016 é dado a serviço de um setor da classe dominante brasileira associado principalmente com o capital financeiro e com os interesses imperialistas dos Estados Unidos para radicalizar e aprofundar os ataques antinacionais e antipopulares, a chamada recolonização do Brasil e a destruição completa de qualquer projeto de nação e de qualquer processo de progresso social para o povo brasileiro. No interior do projeto do golpe, existem diferentes setores da classe dominante brasileira associada com o imperialismo internacional. Alguns mais vinculados diretamente com o capital financeiro, com os interesses dos Estados Unidos, outros mais vinculados com a indústria nacional e com esquemas milionários de corrupção. Mas, em última instância, todos estão juntos no projeto da contra-reforma trabalhista, da contra-reforma da Previdência, do congelamento dos gastos públicos por 20 anos, enfim, por toda essa avalanche que desaba sobre o povo brasileiro. Os golpes de Estado na América Latina, tanto os anteriores quanto os atuais, golpes militares, golpes institucionais, golpes midiáticos, demonstram esse processo contraditório do capitalismo. Demonstram que o Estado burguês faz concessões, mas a classe trabalhadora também obtém conquistas através da pressão. Por quê? Se por via da democracia burguesa não fosse possível se ter nenhuma conquista, por que seria necessário a classe dominante dar um golpe de Estado? Os golpes se apresentam quando a classe dominante não pode mais tolerar as concessões e não pode mais tolerar as pequenas conquistas que a classe trabalhadora obtém ao longo dos seus processos de luta. Quando fazemos uma comparação com alguns processos progressistas na América Latina, fica o aprendizado da importância da mobilização popular permanente, da elevação do nível de consciência e da coesão popular em torno de um projeto claro de profundas transformações sociais. E o enfrentamento ao golpe de Estado hoje no Brasil inclui a batalha da comunicação, inclui a luta contra a prisão injusta e arbitrária do ex-presidente Lula, inclui a mobilização para além das eleições de toda a classe trabalhadora contra os ataques aos seus direitos sociais e inclui pensar tanto uma unidade democrática conjuntural para derrotar o golpe de Estado, quanto também uma unidade a longo prazo que consiga colocar um projeto alternativo de sociedade, um projeto que paute reformas estruturais e que enfrente esse modelo autocrático burguês consolidado no Brasil há tanto tempo.
Não cabe apenas à categoria dos assistentes sociais protagonizar esse processo de necessárias e profundas transformações sociais, mas a categoria dos e das assistentes sociais, como parte da classe trabalhadora, pode pensar as mediações necessárias, inclusive em relação ao cotidiano, tanto nos espaços da ação profissional, quanto nos espaços das lutas populares, das lutas sindicais e na mediação com a realidade do povo brasileiro. O horizonte de um novo projeto societário, sem exploração, dominação de classe, etnia e gênero, precisa ser mais do que apenas uma utopia que se afasta conforme a gente caminha. É um horizonte que pode se aproximar se a nossa caminhada for para além da ação pontual, se a gente for capaz de articular a nossa ação pontual com um projeto que é da classe trabalhadora e de todos os seus aliados históricos. Portanto, o desafio histórico que se apresenta se coloca tanto na batalha cotidiana, nos enfrentamentos da luta de classes, quanto inclusive na batalha das ideias e na disputa da comunicação. Nesses tempos de capitalismo manipulatório, onde a captura da subjetividade, a fabricação de fake news cotidianamente estão o tempo todo disputando as consciências contra qualquer projeto viável de humanidade. Então eu queria parabenizar a iniciativa da página Serviço Social para Concursos de estar travando essa batalha das ideias nas redes sociais.